Shalom, amados irmãos, amadas irmãs, que toda a paz que há em Cristo Jesus seja derramada sobre sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas como para todo o sempre, no glorioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade nessa nossa jornada, nesse nosso estudo que eu batizei de Fenômeno Babel versus o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Fenômeno Babel, entenda, religiões, todas as religiões, versus em oposição ao Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Babel, sinônimo de autossuficiência, do eu tudo posso. Babel, sinônimo de uma sociedade, um mundo sem Deus, a parte de Deus. E eu gostaria, para que possamos refrescar a nossa memória, gostaria que você aí abrisse no livro de Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 9. Esse é o texto base do nosso estudo. Gênesis, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra do nosso Senhor: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade, Segundo a narrativa bíblica, a Torre de Babel foi um acontecimento histórico real e literal. Sim, aconteceu verdadeiramente, aconteceu de verdade. Porém, sua abrangência, seus significados extrapolam muito o evento histórico.
pois a Torre de Babel representa um fenômeno. Preciso que você guarde isso de forma privilegiada. A Torre de Babel é muito mais do que um evento histórico, que sim, é literal. A Torre de Babel representa um fenômeno. Sim, a Torre de Babel representa um fenômeno ou fenômeno esse extremamente influenciador. A Torre de Babel estabelece um padrão esse que norteou, modelou todas as religiões que vieram depois. A Torre de Babel estabeleceu um padrão, e esse padrão norteou, modelou todas as religiões que vieram depois. A Torre de Babel extrapolou em muito o seu significado histórico. A Torre de Babel é muito mais, melhor dizendo, do que meramente um evento histórico. A Torre de Babel estabeleceu um padrão. A Torre de Babel é um modelo. A Torre de Babel é um fenômeno que norteou, que modelou, que influenciou todas as religiões que vieram depois. E embora as religiões pré-diluvianas apresentassem a mesma mecânica, a mesma lógica, o mesmo modelo, a Torre de Babel cristalizou, definiu plenamente o conceito. A revelação, que sempre é progressiva em todas as direções, a revelação sempre é progressiva, mas aqui no evento histórico Torre de Babel, essa revelação atingiu o seu ápice. E tem um outro detalhe importante. Sim, a Torre de Babel cristalizou e definiu plenamente o conceito de sociedade, de religião, de política. Sim, ela definiu, cristalizou plenamente o conceito. Mas tem um outro detalhe também importante. Esse momento da história em que a Torre de Babel foi construída é o início pós-reset. Esse é o momento histórico da Torre de Babel. Esse momento pós-reset, pós-dilúvio. Interessante a função que a Torre de Babel cumpre nesse momento histórico da raça humana. Momento esse em que a raça humana estava repovoando a terra no pós-dilúvio. A Torre de Babel veio e cristalizou e definiu plenamente conceitos religiosos, econômicos, políticos. Observe aqui comigo o versículo 4. Edifiquemos uma torre cujo cume toque os céus. Edifiquemos uma torre cujo cume toque os céus. Esse pilar cósmico, essa torre foi construída pelo homem no momento histórico pós-reset, pós-dilúvio, um momento muito importante da história da humanidade. Esse pilar cósmico, essa torre construída pelo homem, é fruto do seu esforço, do esforço humano, é fruto da habilidade humana, é fruto da capacidade humana, é fruto
da inteligência humana, fruto da competência humana, fruto, portanto, total do mérito humano. E seu cume, sua finalidade, seu propósito era tocar os céus, alcançar os céus, chegar até Deus. Olha aqui o versículo 4: edifiquemos uma torre cuja finalidade era tocar os céus, alcançar os céus, chegar até Deus, através da capacidade, da habilidade, da inteligência, do esforço humano. Alcançar os céus, tocar os céus, chegar até Deus. Doce e triste ilusão. Doce e triste ilusão. O Senhor desceu e confundiu as línguas humanas, fazendo com que surgisse uma variedade enorme de línguas, de idiomas. Ninguém mais entendia ninguém. O povo falava uma só língua, um só idioma, mas Deus veio, desceu e confundiu as línguas humanas, fazendo com que surgisse uma variedade enorme de idiomas. Ninguém mais entendia ninguém, portanto, e assim aquela edificação foi destruída, não prosperou. Essa edificação histórica conhecida como Torre de Babel. Porém, entenda muito bem esse conceito. O que Deus destruiu aqui, o que cessou aqui em Gênesis, foi somente a torre histórica. Sim, o que Deus destruiu, o que cessou aqui em Gênesis, foi somente a torre histórica, e não o fenômeno, não o modelo. A destruição da torre histórica é o prenúncio da destruição do fenômeno. A destruição da torre histórica simboliza a destruição do fenômeno, mas o que foi destruído aqui em Gênesis foi somente a torre histórica. A torre histórica sim foi destruída aqui em Gênesis, mas o fenômeno não. O fenômeno e tudo o que a Babilônia representam, essa Babel política, porque o significado da Babel é muito amplo, abrange praticamente todas as áreas da nossa vida. O fenômeno e, portanto, tudo que a Babilônia e a Babel representam, Babel política, Babel comercial, Babel econômica, Babel religiosa, que é o nosso tema, Babel, portanto, a Babel sociedade, que é um mundo sem Deus, a parte de Deus em todas as direções. Essa Babel será plenamente destruída. Está narrado isso lá em Apocalipse capítulo 18, livro de Apocalipse capítulo 18, ali está narrado no final dos tempos a destruição total e completa
da Babilônia, da Babel e tudo o que ela significa, inclusive, sobretudo, a religião. É uma lição de casa para vocês. Não vamos ler aqui Apocalipse 18, mas aí em casa, leia com calma Apocalipse capítulo 18. No final dos tempos, sim, aqui em Apocalipse 18 se dará o fim do fenômeno Babel e tudo o que a Babilônia, tudo o que Babel representa. Aqui em Apocalipse 18 está narrado, e aqui se dará o fim do fenômeno Babel, e com ele todas as religiões e filosofias humanistas e de autoiluminação que a constituem. Fim do fenômeno Babel, fim da Babilônia. Apocalipse 18. Fim da Babilônia. A Babilônia que é muito abrangente. A Babilônia política, religiosa, como eu disse, como você bem sabe é o nosso tema, Babilônia política, comercial, religiosa, ela será destruída totalmente no final dos tempos, e isso está narrado em Apocalipse capítulo 18. É uma lição de casa para vocês. E é interessante também observarmos mais atentamente o episódio da confusão das línguas. Quero chamar a atenção de vocês para observarmos mais atentamente o episódio da confusão das línguas. Episódio, fenômeno esse que também representa muito mais do que um simples fato histórico. Vai além do fato histórico, esse episódio da confusão das línguas. Note que são milhares de religiões espalhadas pelo mundo. Você obviamente já deve ter notado isso. São milhares, milhões, diria eu, de religiões espalhadas pelo mundo, onde todas, absolutamente todas, quase, dizem servir a um Deus, quase todas, ou um Criador, ou um ser superior, ou enfim, ETs, onde a maioria delas também se dizem ser do bem. A maior parte das religiões dizem servir a um ser superior, um ser iluminado. Algumas não têm essa conotação. Falaremos disso um pouco mais adiante. Se enquadram também como religiões ou filosofias humanas de autoiluminação, mas não creem propriamente dito numa entidade superior, mas nem por isso elas conseguem fugir da denominação ou da nomenclatura, que eu assim chamo, não conseguem escapar de serem uma religião, de ser uma religião. E a maioria delas se diz ser do bem, boa parte. Porém, repare, são milhares, milhões de religiões espalhadas pelo mundo, mas repare que não há um consenso. E também o mais importante, não há amor entre elas. Observe. Há discórdia até mesmo entre os membros de uma mesma religião. Há discórdia, pode observar, até mesmo entre os membros de uma mesma religião. Todos têm razão. Todas as religiões têm razão. Todas afirmam
serem verdadeiras, o único caminho. Às vezes o discurso não afirma isso, mas na prática, quando você adentra os bastidores de cada uma das religiões espalhadas sobre a face da terra, você vai observar que na prática todas afirmam serem elas as verdadeiras e o único caminho. Na teoria, no discurso, às vezes não, mas na prática, às vezes até sem perceber, às vezes até com um certo grau de inocência, mas todas as religiões, cada uma delas afirma ser o único caminho, ser ela a verdadeira, ser ela o verdadeiro caminho. E, portanto, não há paz entre elas, não há amor entre elas. Elas definitivamente não falam a mesma língua. Observe, são milhares de religiões, mas cada uma fala uma língua. E embora a maioria se diga do bem e a maioria se diz servir a um Deus, um ser superior, um ente de luz, mas elas não se entendem, não falam a mesma língua e estão, portanto, fadadas à destruição. A confusão de línguas, ninguém se entendia. Isso gerou a destruição da Torre de Babel histórica. E as religiões também estão fadadas à destruição, pois elas não se entendem, cada uma fala uma língua, cada uma tem as suas verdades supremas, elas não se entendem, não há amor entre elas, cada uma fala uma coisa, é uma confusão, é uma Babel e, portanto, estão fadadas à destruição. Não tem como prosperar a casa estando dividida. Em uma casa, se cada um caminhar para uma direção, se cada uma falar uma verdade, se cada uma tiver a sua verdade e não houver amor entre as partes, principalmente o amor for algo inexistente dentro de uma casa, essa casa está fadada à destruição. É simples assim. Não tem como uma casa subsistir estando dividida. Cada um falando uma língua, uma confusão total, cada um caminhando em uma direção. Uma verdadeira Babel, assim como a Babel histórica não prosperou debaixo dessa bagunça, debaixo dessa confusão, nada é capaz de prosperar sem amor, sem entendimento, sem estarmos caminhando todos na mesma direção, debaixo do amor, debaixo do entendimento. Não tem como uma casa subsistir em meio à confusão. E assim, as religiões estão fadadas total e completamente à destruição. O fenômeno Babel está fadado à destruição. A destruição histórica da Torre de Babel prefigura a destruição do fenômeno, como eu disse agora há pouco, porque as religiões, que são aos milhares, não falam a mesma língua. Cada uma tem a sua verdade, elas não se entendem, não há amor entre elas, o que impera é o egoísmo, o egocentrismo. Não tem como prosperar uma coisa que caminha nessa direção. Agora, quero chamar a atenção de vocês para um detalhe.
no Evangelho da Graça, que não é religião, aliás, é a anti-religião, o fenômeno é completamente diferente. O fenômeno é completamente inverso ao fenômeno Babel, a confusão, a balbúrdia. No Evangelho, que é a anti-religião, o fenômeno é completamente diferente do fenômeno Babel. O fenômeno é inverso. Você quer ver? Abra comigo no livro de Atos, capítulo 2. Livro Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13. Observe muito atentamente o que vamos ler aqui e o fenômeno aqui apresentado, narrado. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Maravilhoso esse fenômeno, esse evento. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, não o espírito da confusão, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Muitas nacionalidades estavam ali, de judeus nascidos em vários pontos do globo terrestre. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Que evento sobremodo maravilhoso! E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Poderíamos até ter parado no versículo 12, porque o versículo 13 entraria num outro tópico.
O Espírito Santo, que é Deus, desceu. Deixa eu me alinhar aqui. O Espírito Santo, que é Deus, desceu. Observe aqui o padrão. Desceu, veio até o homem. Observe o padrão. O Espírito Santo, Deus, desceu, veio até o homem. Só para variar. E aconteceu que haviam ali reunidos em Jerusalém, estavam reunidos ali em Jerusalém, homens de muitas nacionalidades e, portanto, de línguas, de idiomas diferentes. Maioria, sim, judeus nascidos em vários países diferentes e, portanto, que falavam idiomas diferentes, línguas diferentes, embora fossem judeus. Mas como haviam nascido em pontos diferentes do globo terrestre, falavam idiomas diferentes. A maioria, sim, era composta de judeus. E estes ouviram os galileus que ali moravam falarem, que moravam em Jerusalém, que moravam ali na região da Judéia e da Galileia. Estes judeus, que eram maioria, mas havia ali sim gentios, mas essa maioria de judeus que haviam nascido em diferentes pontos do globo terrestre e que falavam diferentes idiomas, eles ouviram os galileus falarem. E entre todos esses povos e línguas, os galileus eram entendidos, eram compreendidos. Que fenômeno sobrenatural, maravilhoso! Esses homens de várias nacionalidades, que falavam vários idiomas, uns diferentes dos outros, ouviram os galileus falarem. E entre todos estes povos e línguas, os galileus eram entendidos e eram compreendidos. Os galileus eram compreendidos por todos. Os galileus eram compreendidos por todos, independentemente do idioma de cada um. Um fenômeno imensuravelmente maravilhoso. Os galileus eram entendidos, compreendidos por todos, independentemente do idioma de cada um. Independentemente da língua que cada uma dessas pessoas falava e compreendia. Esse miraculoso evento, promovido por Deus, pelo Deus que veio, pelo Espírito Santo que veio até nós, desse Deus que veio até o homem, me faz ver que quem verdadeiramente está em Deus e compreendeu no coração o espírito do Evangelho, fala uma só língua, fala uma mesma língua, todos que verdadeiramente estão em Cristo Jesus. Por favor, que esse conceito jamais se aparte dos nossos corações. Esse miraculoso evento promovido pelo Espírito Santo, que é Deus que veio até o homem, me faz ver que quem verdadeiramente está em Deus e compreendeu com o coração, com a alma, o espírito do Evangelho, fala uma só língua.
fala uma mesma língua, todos que verdadeiramente estão em Cristo Jesus. Quem compreendeu o Evangelho de verdade, todos que compreenderam, melhor dizendo, o Evangelho com o coração, com a alma, falam a mesma língua. Olha que curioso, na Babel, Deus veio, que é sempre Ele quem vem. Na Babel, Deus veio e confundiu as línguas do povo que falava um só idioma. Observe, releia o texto. Na Babel, Deus veio e confundiu as línguas do povo que falava um só idioma. Agora, aqui no Evangelho da Graça, Deus veio, porque sempre é Deus quem vem, Deus veio e unificou o entendimento do povo que falava vários idiomas. Deus veio, eu vou até repetir, no Evangelho da Graça, Deus veio e unificou o entendimento do povo que falava vários idiomas. Você consegue perceber a diferença dos dois fenômenos, do fenômeno Babel e do fenômeno Evangelho da Graça do nosso Senhor Jesus Cristo? Se percebe a diferença entre os dois fenômenos? Não há confusão para aqueles que estão no Evangelho da Graça. Você consegue perceber isso? Não há confusão para aqueles que verdadeiramente estão no Evangelho da Graça e que entenderam o significado do Evangelho da Graça do nosso Senhor Jesus em seus corações, na sua alma. Não há confusão para aqueles que estão verdadeiramente no Evangelho da Graça, e eu não estou falando do teatro. Acabam as diferenças para aqueles que estão verdadeiramente no Evangelho da Graça. Acaba a confusão, acaba a balbúrdia, acaba o egocentrismo. Há entendimento entre aqueles que verdadeiramente estão com o Evangelho da Graça instalado em seus corações. Falarei mais adiante e ainda explicarei melhor o que é o Evangelho da Graça. Mas por essa amostra aqui, já dá para você vislumbrar muita coisa. A diferença é gritante. Nessa pequena amostra que eu vos estou dando, perceba a diferença entre o fenômeno Babel, o mérito humano, que gera confusão em todas as direções. Perceba a diferença do fenômeno Evangelho da Graça do nosso Senhor Jesus, onde toda a confusão cai por terra. Toda a balbúrdia e egocentrismo e mérito humano caem por terra. Toda a confusão é dissipada. No Evangelho da Graça, todos falam a mesma língua. Uma só é a compreensão. Para quem verdadeiramente nasceu de novo e tem o Evangelho da Graça instalado e compreendido verdadeiramente no coração. Mas falarei
mais adiante e explicarei melhor o que é o Evangelho da Graça. Mais adiante. E retomando aqui, para não fugirmos muito, voltando ao fenômeno Babel, gostaria de acrescentar que esse fenômeno Babel, que não tem nada a ver com o fenômeno Evangelho da Graça do nosso Senhor Jesus, está em oposição. Gostaria de acrescentar que esse fenômeno Babel nasceu, teve sua origem, foi concebido no coração de Lúcifer. Ou seja lá qual apelido você dê para esse ente, Lúcifer, ou Satanás, ou diabo, ou tinhoso, ou cramunhão. Esse fenômeno Babel, eu preciso que você guarde mais esse conceito de forma privilegiada. Esse fenômeno Babel nasceu, teve sua origem, foi concebido no coração de Lúcifer, de Satanás, do diabo. Fato esse que ocorreu, embora não seja possível precisar exatamente, esse fato ocorreu muito provavelmente milhares, milhões de anos antes da criação do homem. Também gostaria que você abrisse aí na sua casa Isaías, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 15. Livro de Isaías, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 15. Olha o que é dito aqui sobre Satanás. O profeta usa de uma analogia para aqui retratar Satanás. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Olha isso aqui. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu nome, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, puro mérito próprio, autoexaltação. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. A condenação que ele recebeu pela sua prepotência. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Note a ousadia do projeto de Satanás, diabo, Lúcifer, cramunhão. Note a ousadia do projeto dele. Sempre eu
Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Subirei acima, eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante, entre parênteses, ou quem sabe maior do que o Altíssimo. Eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo e semelhante ou maior. Aqui está o real motivo, o significado por detrás da autossuficiência do eu. Ser semelhante e até maior que Deus. É isso que essa autossuficiência demonstrada por Satanás, explicitada por Satanás e também em nós, é isso que está, é esse o significado por detrás da autossuficiência do eu, ser semelhante ou maior que Deus. O que o ser quer, a criatura quer, é ser semelhante ou maior que Deus. A autossuficiência é uma máscara que esconde a real vontade, o real desejo que Satanás teve e que nós temos de ser semelhante ou maior que Deus. Aqui está posto o eixo. Aqui está posto o eixo. Subirei acima das mais altas nuvens e serei autossuficiente. Eu sou capaz de ser semelhante ao Altíssimo, maior que o Altíssimo. Subirei ao céu, acima das estrelas. Autossuficiência, eu tudo posso. Autossuficiência que esconde a vontade de ser semelhante ou maior que Deus, é a máscara que esconde atrás de bons argumentos até do bem, vontade de ser semelhante e até maior do que Deus. Aqui está posto o eixo. Aqui nasceu toda essa ideologia do eu tudo posso, da autossuficiência, do eu subirei até Deus. Aqui está posto o eixo, aqui está o embrião dessa ideologia. Guarde bem, releia Isaías, reavalie, releia, reouça o que estou dizendo. Aqui está o embrião da ideologia Babel. Satanás, o fundador da ideologia Babel. Aqui está o embrião. Isaías narra o início, aonde nasceu essa ideologia, o nascedouro do fenômeno Babel. Note aqui um breve parênteses. Interessante notar, quando eu observo o surto de Satanás, é um negócio que até me intriga. Como é que uma criatura, ainda mais ele, um anjo de luz, o querubim ungido, mas como que ele surtou desse jeito? Sabe, é uma coisa que me intrigou durante muito tempo. Mas as conclusões a que chego, observando o surto de Satanás, a primeira conclusão que eu chego é que realmente
o sucesso, o brilho, se o ser, a criatura, realmente não tiver um temor verdadeiro de Deus, fora os teatros. Teatro é só uma enganação, que primeiro engana a mim mesmo, né? Que muitas vezes as pessoas acreditam nos seus próprios teatros. Mas olha, diante do reino espiritual estamos todos nus, somos flagrantes diante do reino espiritual, de forma que os nossos teatros não significam nada no reino espiritual. Verdadeiramente somos flagrantes diante do reino espiritual. E o que aprendo com o surto de Satanás é que realmente o poder, o sucesso, o brilho é extremamente corrompedor. O cara surta, o cara começa a se achar o tal. Acredito que isso ocorreu na alma de Satanás, porque se verdadeiramente, por um segundo que seja, o nosso coração se afastar do temor de Deus, a gente surta, ainda mais mediante o sucesso. O dever de todo homem e o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Somente o temor verdadeiro de Deus e não os nossos teatros é que consegue nos nortear de forma verdadeira, límpida e clara sobre essa terra. Se perdermos por um instante o temor, todo o nosso conhecimento, filosofia humana, toda a nossa iluminação, o nosso sucesso nos leva para o buraco. E eu entendo que Satanás realmente surtou. Em algum momento, o temor verdadeiramente de Deus se apartou do coração dele, e no lugar do temor entrou o surto. Ele surtou, ele brilhava tanto, ele era o sucesso, ele era o querubim ungido, mas também eu acho interessante notar, não sei se vocês compactuam ou compactuarão desse meu raciocínio, mas eu acho interessante notar que Satanás aparentemente pensava conhecer Deus o suficiente para enfrentá-lo, se equiparar a ele. Eu tenho a impressão que Satanás pensava conhecer Deus na sua totalidade. Ele pensava conhecer tudo de Deus. Ele brilhava, ele era o querubim ungido. Por um instante, o temor de Deus se apartou do coração dele e o surto entrou no lugar. Ele surtou, ele era o querubim ungido, esse ente de luz maravilhoso, inteligentíssimo, o querubim ungido. Surtou pelo seu brilho e pelo temor que ele deixou sair do coração. Mas também a segunda coisa que eu entendo que aconteceu com Satanás é que ele acreditava, penso eu, que ele pensava conhecer Deus o suficiente para enfrentá-lo, para equiparar-se a Deus. Ele julgava conhecer tudo de Deus. E penso eu que em tempo alguma criatura conhecerá a totalidade de Deus. Alguns amigos já vieram até mim dizendo que, olha, quando morrermos e estivermos na glória, nós conheceremos Deus como Ele realmente é. Eu particularmente não concordo com essa posição adotada por muitas pessoas. Eu acredito que em tempo algum
alguma criatura conhecerá a totalidade de Deus. Nunca nos será possível conhecer a totalidade de Deus. Deus sempre se esvazia para poder se revelar, para poder ser acessado pela criatura. Eu acredito que Deus, a exemplo de Jesus, que se esvaziou, assumindo a forma humana, veio até nós na forma humana, um esvaziamento quase que total, para que nós pudéssemos acessá-lo. Eu acredito que esse auto-esvaziar de Deus é em todas as direções, porque, na minha opinião, nenhuma criatura jamais conseguirá contemplar Deus ou conhecer Deus na sua totalidade, acessar Deus na sua totalidade. É sempre Deus quem vem até a criatura, sempre é Deus quem vem. E sempre Deus, de alguma forma, tem que se esvaziar para que a criatura possa acessá-lo, para que ele seja acessível à criatura. Fechando aqui, dito isto, posto isso, fecha parênteses. Eu acredito que Satanás, além do surto, pelo seu brilho, por ele ser o querubim ungido e pelo temor ter se apartado do coração dele, eu penso que Satanás acreditava que sim, ele conhecia tudo de Deus. Ele conhecia e falava: poxa, dá para bater de frente com esse cara. Eu consigo me equiparar a ele ou sobrepô-lo? No meu entendimento, nenhuma criatura em tempo algum conhecerá o nosso Deus na sua totalidade. Ele é muito grande para qualquer criatura. Para qualquer criatura. Fechando parênteses, voltando, retomando, Lúcifer, Satanás, foi o primeiro, como você pode aqui bem observar, foi o primeiro a almejar, a desejar, a construir uma torre de Babel. Satanás foi o primeiro a construir uma torre de Babel. Aqui está toda a ideologia explicitada, mais claro impossível, o protótipo de todos os pilares cósmicos possíveis. Aqui está o protótipo de todos os pilares cósmicos possíveis. Releia esse texto de Isaías 14, do 12 ao 15, releia quantas vezes lhe for necessário. Aqui está toda a ideologia Babel, o protótipo de todos os pilares cósmicos possíveis. Lúcifer, Satanás, o diabo, foi o primeiro a tentar alterar, mudar a ordem natural das coisas. Eu vou repetir. Satanás foi o primeiro a tentar alterar, mudar a ordem natural das coisas. Ordem natural essa, onde a única verdade é, ordem natural essa, onde a única verdade é que Deus é quem vem até a criatura. Deus é quem vem até a criatura. Deus é quem alcança a criatura sempre. E Satanás foi o primeiro a tentar alterar, mudar essa ordem natural. Deus se esvazia para ser acessível à criatura, senão não dá.
Não tem como eu subir até Deus, é impossível. É Deus quem tem que vir até nós, porque Ele tem que se auto-esvaziar, para que possamos ser acessíveis a Ele. Se Deus não se esvaziar para ser acessível à criatura, não dá. Não dá. Todos os que tentaram e tentam presunçosamente andar nesse caminho inverso, nesse anticaminho, terminaram e terminarão suas vidas em destruição, em confusão, em balbúrdia, em um local onde ninguém se entende. Todos que tentaram e tentam andar nesse caminho inverso, o que eu chamo de anticaminho, todos que tentaram e tentam, terminaram e terminarão suas vidas em destruição, assim como o pai do negócio que é Satanás terminou. A vida de Satanás é destruição, e o fim de Satanás no julgamento vindouro de Deus é lago de fogo e enxofre. Não tem como andarmos no anticaminho de Deus e prosperarmos. O final será a destruição. A Babel histórica foi destruída. O fenômeno Babel será destruído. Esse anticaminho será destruído. A única coisa que subsistirá é o caminho da vida. Não tem como andar nesse anticaminho e prosperar. Terminaram e terminarão suas vidas em destruição todos que caminharam e caminham nessa estrada, inclusive e principalmente Lúcifer. Esse se lascou todo nessa empreitada. Sigamos, pois, o caminho do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus. Deixemos que o Evangelho da graça seja instalado sem teatros, em verdade, em espírito, em verdade e em verdade em nossos corações. Esse é o caminho da vida e nesse caminho não há confusão. Nesse caminho não há confusão, porque o caminho da Babel é o caminho da confusão, é o caminho da destruição, o caminho do eu tudo posso e eu subirei até Deus. É um caminho de destruição, é um anticaminho. Somente Deus é capaz de alcançar o homem, é Deus que vem até o homem, não há mérito nenhum humano, é pura misericórdia, é pura graça, é puro favor de Deus a quem não merece nada. Deus nos alcança, Deus vem até nós. Não há outro caminho possível. Todos os que tentam construir uma torre para alcançar os céus, para alcançar Deus, para ser semelhante ou maior que o Altíssimo, todo o caminho da autossuficiência humana, todo o caminho da autossuficiência humana que quer ser semelhante, maior que Deus, alcançar Deus, dará em morte, em trevas e destruição. Sigamos, pois, o caminho do Evangelho, onde todos falam a mesma língua, não há confusão. Para todos aqueles que verdadeiramente nasceram em Cristo Jesus, acaba a confusão, acaba a Babel, acaba a balbúrdia. Que Deus possa completar essa mensagem em vossos corações. Logo, logo a gente volta com um módulo
com o capítulo 4 dessa nossa saga. Que Deus vos abençoe e vos guarde em todos os seus caminhos. Forte abraço.